Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, pregando, falando do amor de Deus, falando do trabalhar do Senhor, da palavra dele, a palavra que alimenta, que fortifica, que salva, liberta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo você aí que está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, Deus abençoe. Eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje, meus queridos irmãos, quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus diz aqui no título, Jesus acalma uma tempestade, Então, louvado seja Deus, qual que é a tempestade que você está passando no dia de hoje, Qual que é a tempestade que você vem passando? Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus é a solução para qualquer problema que esteja você passando. Louvado seja Deus. Então, lendo aqui, verso 35, que diz, naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor Jesus hoje é para você que está aí passando por uma luta. Qual que é a tempestade que você está passando? Jesus está no barco. Ele não vai deixar esse barco afundar, Então, basta... Só que também essa passagem fala de fé. É preciso ter fé, É preciso ter fé no Senhor Jesus. Ele acalma, ele faz qualquer coisa que é impossível aos olhos humanos. Mas para isso precisamos ter fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa terra aqui a gente passa por muitas dificuldades. São problemas de saúde, problemas financeiros, problemas com a família, pessoas que estão muitas das vezes afastadas do caminho de Deus. Talvez você aí do outro lado também tenha alguém, que a tempestade na sua vida é de estar com aquela preocupação, que tem alguém que você tanto ama, que está afastado do caminho do Senhor Jesus. Independente de qual seja o seu problema, confie no Senhor, tenha fé no Senhor Jesus, clame ao Senhor Jesus constantemente, sem cessar, porque Jesus, ele está no barco, Jesus está com você, basta você ter fé, firmar sua fé no Senhor Jesus, e eu tenho certeza que no momento certo você não pode desistir em momento algum. As tempestades vêm, mas ela não fica eterna, elas não são eternas, são por um período, são por um momento. Então confie no Senhor, continue buscando ao Senhor, continue fazendo o querer de Deus, Você que serve ao Senhor Jesus, não desista, continue fazendo a vontade do Senhor Jesus, que essa peleja, essa tempestade vai passar. Eu e minha esposa estamos também passando por muitas tempestades, peleja, E nós continuamos o quê? Buscando a presença de Deus. Se com Jesus está difícil, imagine sem Ele, Se a gente largar tudo para lá e deixar nas mãos de Satanás, a gente não pode fazer isso. A gente tem que estar
cada dia buscando mais e mais a presença de Deus, orando cada vez mais ao Senhor Jesus, nos consagrando, nos santificando mais ainda, para cada vez mais estarmos perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos esforçar, buscar a presença de Deus na igreja, na casa do Senhor, porque ali é o lugar onde Jesus habita, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É ali onde Ele usa pessoas até mesmo para falar conosco, para nos dar uma palavra de ânimo, né? Mas não tem... Mas assim, Deus fala conosco aqui também. Basta a gente abrir a Bíblia Sagrada e Ele fala conosco. Muitas das vezes as pessoas vão na igreja para ouvir de alguém. Eu vou para a igreja porque eu quero que alguém fale comigo. Não, às vezes não fala diretamente, mas sim fala através de um louvor, fala através de uma palavra que foi ministrada para toda a igreja, né? Basta você receber, né? Falar, eu recebo essa palavra. Amém, irmãos? Então, não desista não, continue, assim como nós aqui estamos continuando, buscando, não podemos desistir, peça forças a Deus, é o que eu tenho pedido ao Senhor Jesus, é graça, é força, porque se eu fosse olhar para as coisas deste mundo, as coisas que estão ocorrendo, muitas das vezes até mesmo dentro das igrejas, as coisas estão de ponta cabeça, as pessoas estão fazendo as próprias vontades e não a vontade de Deus. As pessoas parecem que estão servindo ao homem e não servindo a Deus, né? Então assim, se eu fosse olhar essas coisas, eu já tinha parado, mas eu estou na igreja, estou na casa do Senhor Jesus, é porque eu estou servindo a Deus e não ao homem. Por mais que eu veja muitas das vezes coisas que desanima, desagrada, com certeza está desagradando a mim, imagine a Deus, né? Então eu só entrego na mão de Senhor Jesus. A salvação, ela é o quê? Ela é individual. Eu não salvo o irmão, ele também não me salva. Então eu estou lá buscando a presença de Deus. Eu vejo certas coisas, mas como se diz, eu finjo que na verdade eu nem vejo. Eu vou com o meu olhar focado no Senhor Jesus. É a palavra de Deus. Eu presto atenção lá na palavra de Deus e não nas atitudes erradas do homem. Porque Aleluia. Aquilo que cada um faz não passa desapercebido, né? Dos olhos do Senhor Jesus. Então cada um vai dar conta a Deus. Cada um, seja cargo alto, cargo baixo, cada um naquele grande dia não vai ter esse negócio de cargo, não. Cada um vai dar conta dos seus atos ao Senhor Jesus. E cada um vai receber conforme o seu plantar, né? Porque Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E igual muitos pastores, enfim, pessoas, bispos, enfim, pessoas que estão na liderança, né? Seja qual seja a liderança, que ficam passando mão na cabeça de membro, Deus, Jesus Cristo, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus é justo, Ele é amor, é amor. E Deus, como Deus, amor que Ele é, Ele corrige a quem Ele ama, porque Deus não quer ver ninguém se perdendo. Então, pastores, bispos, todos aqueles que estão na frente do trabalho, da obra, que ficam passando a mão na cabeça de membro para não estar perdendo um membro, na verdade é o que? Tem que corrigi-lo, né? A palavra de Deus Ele ama, Ele corrige aquele que ama. Ou seja, se você ficar passando a mão na cabeça de pessoas que estão errando, tanto ela vai para o inferno, como você também que está passando a mão na cabeça da pessoa vai também. Porque Jesus deixou você na liderança, colocou você na liderança, para quê? Para pastorear as ovelhas, é para corrigi-la, né? Vindo do Senhor Jesus, corrigi-la através da palavra de Deus e não de si próprio, né? Então tem que ser tudo dentro da palavra e não de si próprio, usar o cargo, eu não quero que você faça isso, não sei o quê, porque eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou missionário, entendeu? Não é, você não tem que corrigir usando o cargo, não. Você tem que corrigir usando a palavra de Deus, né? Então, é isso que eu deixo para vocês aí hoje. Que Deus continue abençoando e tenha fé. Deus está no barco, como aqui a palavra de Deus foi falado. Deus está no barco. Não tema as coisas deste mundo, porque maior é Deus, maior é Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. Então, não tem para que a gente temer. Pelejas, lutas, iremos passar, mas Jesus, Ele venceu o mundo, Ele está no controle, entendeu? Não é o inimigo que está no controle, Jesus venceu, é Ele que está no controle de tudo.
Então tem coisas que acontecem que é permissão dele, que é para acontecer mesmo e até mesmo para a gente passar, porque não existe vitória sem luta. Você vai falar, venci. Vencer o quê se você não lutou contra nada, né? Então são pelejas que você vai vencer em nome do Senhor Jesus e no dia seguinte você vai estar testemunhando aquilo que você passou. Para outras pessoas, através do teu testemunho, vir cada vez se fortalecer no Senhor Jesus. Amém, mano? Então, passo a palavra para minha esposa, que Deus continue abençoando vocês. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem do Senhor Jesus, comenta, curta também, tá? E sempre, você que às vezes ainda não está numa congregação, tá ainda visitando, fazendo visitas, procure uma igreja, não que seja perto da sua casa, mas que ela seja perto da Bíblia Sagrada, né? Que ela seja perto de Deus, que fale a verdade conforme a palavra de Deus. Você tem que buscar uma igreja que pregue a palavra de Deus, que corrija conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é isso, Deus abençoe, passa a palavra para minha esposa. Amém, glorioso, majestoso, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu sempre falo, que Ele venha sempre a crescer mais e mais, e eu, cada dia que passa, a diminuir, né? Em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui que está em 2 Coríntios 3, verso 3 também. Está escrito assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, nem em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nosso Senhor, que é grande, né? E para complementar a palavra que meu esposo ministrou agora, Deus, ele não nos olha como nós olhamos para as pessoas, né? Deus, ele não tem sentimentos como nós temos, né? Deus não vive por sentimentos. Nós, os seres humanos, a gente vive por sentimentos. Eu estou sentindo isso, meu coração está pedindo isso. Não, enganoso é o coração, é o nosso coração. Então, se você ainda não tem uma igreja, se você ainda não congrega em uma igreja, na casa do Senhor, se você está pensando em buscar, busque aquela que prega o evangelho. Onde você vê uma igreja, se é grande, se é pequeno, não importa. Peça para que Deus te leve a uma igreja que verdadeiramente Ele esteja lá presente, que Ele esteja lá ainda ministrando as palavras, porque ainda existe muitas igrejas verdadeiras que pregam o verdadeiro evangelho, mas aí existe muitas igrejas que estão, é o que meu esposo acabou de falar, passando a mão, porque as igrejas pensam assim: se eu falar a verdade para aquela pessoa, ela não vai gostar, ela não vai voltar mais aqui na igreja. Então eu vou pregar sobre bens materiais, eu vou pregar sobre coisas grandes, vou falar que vai acontecer grandes na vida da pessoa, coisas grandes na vida daquela pessoa. Então, assim, nem sempre o que nós necessitamos é bens materiais. Aliás, não é o que nós necessitamos. Não, você que é novo convertido, que vai à casa do Senhor, você necessita ser liberto, você necessita que Deus entre no teu coração, como está escrito aqui. Está escrito o quê? Que não por nós, escrita não com a tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas nem em pedras, mas na tábuas de carne, na tábua do nosso coração, né? Então a palavra dele é bem clara, a palavra dele não é enganosa. Deus é um pai que ele corrige, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, Deus é juiz, Deus é advogado, Deus é médico. Ele é tudo que você imagina de bom, mas ele também nos corrige. Por quê?
como meu esposo acabou de declarar, Deus ele não quer perder nenhuma alma para Satanás. Se ele nos criou, vocês acham que ele quer nos perder? Não. Mas é necessário as correções. Por isso a importância da gente falar, busca uma igreja que prega o verdadeiro evangelho do Senhor. Nem sempre a sua vida vai ser 1000 maravilhas. Não pode. Porque se for, você não vai ter testemunhos para contar. Ah, eu me curei, eu saí daquele vício, eu fui preso. Não estou dizendo que é necessário ser preso, que é necessário ser viciado, que é necessário estar doente para Jesus entrar na sua vida. Tem pessoas que conhecem a Jesus Cristo, pessoas ricas, tem pessoas pobres, tem pessoas que não estão doentes, mas resolvem entregar a vida para Jesus. Mas existem pessoas que só conhecem Jesus Cristo através das dores. Eu fui uma. Eu conheci Ele através da dor. Eu queria ter conhecido o meu Senhor pelo amor. Mas quando nós temos um chamado na nossa vida vindo de Jesus, Ele permite que situações aconteçam para que a gente... Todo mundo some ao nosso redor, fica só você e Deus, para ver se nós vamos acordar, existe um Deus que vai cuidar de mim. Por que eu nunca parei para ouvir Ele? Por que eu nunca parei para prestar atenção nas coisas do Senhor? E já me falaram várias vezes, então foi o que eu pensei. Já me falaram desse Deus, já pregaram para mim, já mandaram recado falando que era de Deus, e eu só caiu a ficha agora. Então é nesses momentos que Jesus ele faz você despertar, porque ele não quer te perder. E se aquela situação que ele está vendo, que Satanás armou para você, você está ali no fundo do poço, se aquela for a situação que você vai entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai permitir que você passe. Mas ele sabe que você vai se entregar para ele. E ele vai mudar a situação. Ele não vai tirar você do fundo do poço. Vamos supor, você está sujo, você está ali bêbado ou em outras situações, e Jesus vai mudar ali, vai te transformar. Não, ele vai trabalhar dentro de você. Você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, vai se enxergar e dizer, existe um Deus que é vivo, que é luz. Um Deus que é o pão da vida. Por que eu estou nessa situação? Não, eu quero sair. Aí tua vida começa a mudar. Porque você não vai querer mais ser humilhado pelo diabo. Porque o diabo ele veio ao mundo apenas para matar, roubar e destruir. E o que ele quer de todos os seres humanos é a destruição. É te levar lá para o fundo do poço. Aquela situação que te deixa mais humilhado. Não é o ser humano que vai te humilhar, não. É o diabo que permite que você chegue lá no fundo do poço, naquela situação que você está ali, que você fala, quando cair a sua ficha, meu Deus, eu vivia daquele jeito. Mas teve um Jesus, um Senhor que, pela misericórdia, pegou na minha mão e me tirou daquela situação. Então, Jesus, ele não faz acepção de ninguém, ele não olha cargo, ele não olha quem é pastor, bispo, obreiro, ele não olha se é missionário, isso e aquilo, não. Ele olha para você, ele conhece você, ele olha a sua alma. Porém, existem as nomeações, né, os cargos, para que a igreja ela tenha regras, disciplinas, mas que tenha regras e disciplinas. Alguém a recorrer, né, quando precisa. Quem eu vou buscar um conselho, né? Exatamente, porque na própria palavra do Senhor fala que o pastor tem que pastorear as suas ovelhas, ou seja, alguém tem que estar à frente ali para levar o seu rebanho. Quem é o rebanho? Somos nós, né? Uma pessoa, o pastor ali, eu vou lá, vou desabafar com ele, eu preciso de uma oração. Você vai lá, vai conversar com o pastor vai orar por você, né? Vai fazer o bem, não vai olhar quem, então... São essas pessoas, mas no grande dia, o grande dia que é do julgamento, o dia que Jesus voltar, ele não vai olhar cargo, não vai olhar o que você está vestindo, se é bom, se é ruim, não. Ele vai olhar para você, ele vai pedir de você, o que ele vai te cobrar são as suas obras, né? Então fique atento, busque uma igreja que prega o evangelho, não vá apenas pelas promessas, não vá porque está cheia, aquela igrejinha está vazia, vá onde Deus está presente, onde é pregado, onde é aberta a palavra do Senhor, onde você vai ver que vou conferir ali, realmente está sendo pregada a palavra de Jesus. Vai na vazia e
ver aonde é que está pregando a palavra do Senhor Jesus, né? A evangelho. Isso. A salvação, principalmente, né? Isso. Santidade. Que fala muito, o Espírito Santo, que fala muito da salvação, da importância do Espírito Santo para selar a nossa salvação. Então, busque o caminho é Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nunca é tarde para você entregar a sua vida para ele. Será tarde quando ele voltar e as portas se fechar, né? Aqui no Brasil ainda temos várias portas de igrejas abertas, igrejas que verdadeiramente pregam o Evangelho do Senhor e vai continuar pregando. Então, eu espero que essa palavra, ela, como está escrita aqui na palavra do Senhor, ela entre na tábua do seu coração, que venha mudar seus pensamentos, que venha mudar o seu modo de agir, que você venha pensar diferente sobre esse Jesus, né? Que a gente tanto fala, que as pessoas tanto falam. Pensa diferente sobre ele, com carinho, com amor, pois ele te amou, ele passou por tudo que ele passou por você. Não foi só por mim, foi por você também. Então, busque a ele. Busque a ele, dê-se uma oportunidade para você conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que ele vai aceitar você, né? Que as pessoas falam assim, eu aceitei Jesus. Não, Jesus te aceitou. Jesus não precisa que ninguém aceite ele. Ele aceita você. Se você levantar a sua mão e reconhecer que ele é o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ele te aceita, ele te acolhe, ele te abraça com todo carinho, com todo amor, ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família. Ah, mas só eu vou, minha família não vai, vá, você busca pela sua família. E começou eu, depois foi minha mãe, depois foi meu pai. Exatamente. Então alguém tem que dar o primeiro passo. Né? Exatamente. Tem uma palavra que eu não estou lembrando bem o versículo, que fala assim, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Se você busque por todos da sua família. Todos os dias você chega lá na igreja, põe o nome da sua família lá em oração, ou aqui, entregue cada um ao Senhor Jesus Cristo, que de cada um ele vai cuidando. Um dia, né? Um dia, se você não estiver aqui, se Jesus já te levou, né? Que ele prepara tudo. Muitas das vezes a gente acaba vendo todos os nossos familiares ali, ó, servindo ao Senhor, com amor, com carinho, não é por força, né? A gente prega para nossa família, a gente fala de Jesus, deixa lá, entrega nas mãos dele que ele vai agir e ele vai fazer. E eu desde já eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo, que ainda vai assistir, compartilhe, curtam, deixe o seu comentário, que Deus abençoe grandemente. E o dia que está por vir aí, que já se inicia hoje, começo da semana, que Jesus venha abençoar grandemente cada um de vocês. Amém. E reforçando, se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês aí, os 81 inscritos, né? Amém. Que Deus continue abençoando vocês, venha, como se diz, sugerindo esse canal para outras pessoas, familiares, membros, né, da família, amigos, conhecidos. Vamos fazer esse canal crescer para a honra e glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana a todos aí, fica com Deus, até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.